Graça e paz. Hein? Louvado seja o nome do Senhor. Fico feliz de poder estar com vocês nessa quarta-feira e compartilhar aquilo que Deus tem colocado em meu coração. Eu espero que assim como eu tenho sido edificado, e nós somos toda vez que nós temos esse encontro com a palavra de Deus, o meu desejo é que vocês possam sair desse encontro de hoje melhor que vocês foram alguns minutos atrás. Algo que eu acho lindo quando nós pensamos nessa relação da nossa vida com Cristo e a nossa conversão. Nós sabemos que a conversão não é um ato que acontece em um momento da nossa vida, mas a conversão é algo diário. A cada dia que se passa, eu vou moldando a minha mente. Cada dia, cada hora, cada instante, eu vou buscando parecer mais com Cristo Jesus. E essa deve ser a nossa oração. Esse deve ser o nosso desejo como discípulos. Parecer mais e mais com o nosso Mestre. E que Ele cada dia mais cresça na nossa vida, que venhamos a diminuir. E que no nosso dia a dia venhamos a ser sal da terra e luz do mundo. Pois esse é o nosso motivo de viver. Anunciar as boas novas de Cristo Jesus. É dizer que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro. E Deus colocou na mão da igreja
palavra, para que venhamos a ser ministros, embaixadores dessa mensagem da reconciliação. O meu motivo e o seu motivo de viver é que venhamos a ter uma vida, a conduzir a nossa vida de tal forma que o nome de Deus seja glorificado. Abram suas Bíblias em Efésios, capítulo 5. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Não sei se vocês sabem, mas todo domingo pela manhã está acontecendo a nossa escola bíblica dominical. Só que estamos fazendo pela internet. Então estamos fazendo a escola bíblica online. E enquanto vocês estão estudando o livro de Provérbios com o pastor Marcelo, eu estou estudando com a juventude dessa igreja as cartas de Paulo, as cartas que Paulo escreveu enquanto estava preso. Ou como eu tenho brincado com a juventude, as cartas que Paulo escreveu enquanto estava de quarentena. Então a reflexão que eu tenho levado domingo após domingo com a juventude é de pensarmos e também refletirmos o que podemos fazer diante desse tempo em que nós estamos vivendo. Porque é interessante que Paulo ele estava na prisão. E o que Paulo fez na prisão? Ele escreveu cartas. E essa foi a ideia que eu quis trazer para a nossa juventude, porque muitas vezes nós damos desculpa para não fazer o que deve ser feito. Nós sabemos o que precisamos fazer, nós temos a consciência disso, domingo após domingo nós aprendemos, seja na igreja ou seja na nossa leitura diária das Escrituras, nós aprendemos e cremos que temos a Bíblia como única regra de fé e prática para as nossas vidas. Nós cremos que a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós cremos que dentro da Bíblia nós encontramos a forma como devemos conduzir a nossa existência. Nós sabemos, por exemplo, aquilo que está escrito em Marcos 16:15, que a nossa missão, o ir por todo mundo e pregar o Evangelho a todas as criaturas. Então nós sabemos o que devemos fazer. Mas muitas vezes damos desculpa para não fazer o que se deve ser feito. Algumas pessoas podem estar dizendo o seguinte: bem Deus, bem que eu queria ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, mas como é que eu vou fazer isso se eu estou preso aqui em casa? Sabe como é que é, Jesus? Eu não posso ir para a rua por causa do vírus que está lá fora. Como é que eu posso então obedecer o ID? Se eu não posso sair da minha casa porque eu estou de quarentena? Só que essa mesma pessoa todo dia vai na padaria porque não pode faltar o pão no café da tarde. É interessante pensarmos a questão das nossas prioridades. O pão para o café, esse não pode faltar. Mas aquele que é o pão da vida, nós não conseguimos compartilhar com os nossos vizinhos e nem com os nossos amigos no trabalho e nem com os nossos familiares. Na nossa mesa não pode faltar o pão para o café da tarde. Mas deixamos de oferecer o pão da vida para aqueles que precisam. E uma coisa vocês devem concordar comigo: nós não priorizamos o reino de Deus. Embora Jesus em sua palavra diz que precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar,
nós procuramos um espaço na nossa agenda para cumprir as ordenanças de Cristo Jesus. Se sobrar tempo, essa é a desculpa que normalmente damos. Eu vou lá e cumpro a sua vontade, Jesus. Mas sejamos sinceros, meus amigos. O problema nosso não é o vírus. O problema nosso é o nosso coração endurecido. Um coração que só pensa em si mesmo. Um coração totalmente egoísta, egocêntrico. E olha só que interessante o que Paulo vai dizer no versículo 1 e 2 de Efésios capítulo 5. Ele vai dizer como é que eu e como é que vocês devemos conduzir a nossa vida. Ele vai dizer assim no versículo 1: Portanto, sejam imitadores de Deus. Essa é a minha missão, essa é a sua missão. Precisamos conduzir a nossa vida seguindo os padrões da palavra de Deus. Precisamos imitar Deus. E aí Paulo ele continua: precisamos imitar Deus como filhos amados. E também viver em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então Paulo está dizendo aqui, olha, vivemos numa sociedade em que a regra é que você, em primeiro lugar, precisa buscar os seus próprios interesses, a sua própria vontade. E se sobrar tempo, aí você dedica a sua causa, o seu tempo para uma outra coisa. Mas, em primeiro lugar, você precisa pensar em você. Bobo é quem pensa nos outros. E é interessante porque Jesus, que é o nosso exemplo máximo, ele vai totalmente contra o sentido estabelecido por esse mundo. Jesus, como Paulo está dizendo aqui no versículo 2, ele falou assim, olha, vivam em amor como também Cristo amou a cada um de vocês. E a prova do amor, Paulo vai dizer aqui, a prova do amor de Deus por cada um de vocês foi tão grande que Ele se entregou por nós como oferta e sacrifício. Então Paulo está dizendo aqui, olha, o meu desafio, o seu desafio é que nós precisamos viver o amor de Deus no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. A minha agenda precisa ser a agenda de Jesus. A minha agenda é fazer a vontade do meu Pai Celestial. O modelo que Paulo fala que precisamos seguir é o do próprio Cristo que nos amou e se entregou. Vocês conseguem perceber, meus irmãos? Com isso, o que Paulo está dizendo é o seguinte: o amor é uma atitude. O amor é uma atitude. E quem ama deixa de pensar em si para pensar no outro. Quer ver uma coisa? Ok. Hoje a nossa desculpa por não pregar o Evangelho, por não buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus em nossa vida, hoje a nossa desculpa é o vírus. Mas e antes da pandemia? Seja sincero comigo, meus irmãos. Antes da pandemia, o que vocês estavam fazendo em prol do reino de Deus? Qual era a desculpa que você estava dando antes? O trabalho? Não, Breno, não é em relação ao trabalho, eu não tinha tempo porque eu estava estudando para algum concurso público.
qual era a desculpa que você estava dando antes da pandemia. Porque hoje você fala que você não prega por causa do vírus. Mas e antes? Uma lição que podemos aprender com as cartas que Paulo escreveu na prisão é que precisamos parar de dar desculpas. Vejamos o caso de Paulo. Paulo, ele estava preso por causa do Evangelho de Cristo Jesus. E ele poderia muito bem ter dado uma desculpa. Ele poderia ter olhado para Jesus e falado: olha, Jesus, bem que eu queria continuar pregando o Evangelho, mas olha só a minha condição agora, eu estou preso. Eu não posso mais fazer nada, eu estou dentro de uma prisão romana. Mas foi isso que Paulo fez? Paulo usou como desculpa o fato de estar de quarentena, o fato de estar preso dentro de uma cadeia para não pregar o Evangelho? Ao contrário, meus irmãos. O que Paulo fez, durante esse tempo que ele estava na prisão, ele escreveu cartas para ajudar o povo de Deus. Entendeu? Se não fosse a prisão na vida de Paulo, Paulo não teria escrito a carta de Efésios. Eu não sei se vocês sabem, mas essa carta é um resumo muito bem elaborado das boas novas do Evangelho e de suas implicações para a nossa vida. Por isso, se você ainda não teve a oportunidade de ler e estudar, eu recomendo que estude essa carta. Essa carta era a carta predileta de João Calvino. E um outro teólogo chamava essa carta de a coroa dos escritos de Paulo. Já uma outra pessoa chamava essa carta a rainha das cartas. E nós só temos essa carta porque Paulo não deu desculpas. Ele estava na prisão. E ele usou a mente criativa e disse: estou preso, o que eu posso fazer? Porque uma coisa ele sabia: ai de mim, se não pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Então essa era a consciência de Paulo. Eu estou preso, mas eu sei que a palavra de Deus não está. Então eu vou aproveitar que eu estou na prisão e vou contribuir para o Evangelho de uma outra forma. E essa é uma lição que eu e você podemos aprender com essas cartas. Está em casa, está preso, não pode sair. O que você pode fazer para a glória de Deus nesse tempo que você está em casa? Use, meus irmãos, a sua mente. Use a sua criatividade. O que você não pode é calar a sua boca e desobedecer o ide de Jesus. Então pare de dar desculpas. Sabe o que vocês precisam fazer? Precisamos reconhecer o nosso pecado. Porque desobedecer a Deus é um pecado. Se você sabe o que tem que fazer e não faz, você está pecando a Deus. Então reconheça que você está em desobediência, reconheça o seu pecado e peça perdão a Deus e procure corrigir o seu erro. Olha que interessante que Paulo fala no versículo 1 e 2. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, sejam imitadores de Deus, como filho amado. Vocês, na medida que forem iluminados pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da promessa, aquele que iluminou o seu coração e lhe deu entendimento do amor do Pai, desse amor incondicional que ama você apesar de você ser quem você é. Porque como nós sabemos, nós não merecemos o amor de Deus. O amor de Deus, meus irmãos, é incondicional. Ou seja, não depende de mim, não depende de você. Mas não é porque não depende que você não vai demonstrar na sua relação
com o seu próximo, com o seu Criador, o amor. Porque eu tenho a consciência do seguinte: na medida que eu recebo e compreendo o amor de Deus, eu começo a amar os meus irmãos. Na medida que eu sou alcançado pelo perdão, eu perdoo. Na medida que eu sou alcançado pela justiça de Deus, eu busco nos meus relacionamentos ser uma pessoa mais justa. Ou seja, eu procuro refletir Jesus no meu dia a dia. Eu procuro imitar Jesus. O meu desejo, a minha oração é cada dia mais parecer com aquele que tanto me amou. Por isso Paulo vai dizer: olha, se vocês têm essa consciência de que vocês são filhos amados pelo Pai, isso vai gerar no seu coração, vai gerar no meu e vai gerar no coração de cada um de vocês o desejo de querer imitar, de viver em amor. E é interessante que como é que nós aprendemos que devemos viver a vida cristã? Normalmente nós aprendemos assim: veja direito o que é certo e faça diferente do errado, e siga as regras e normas que precisam ser obedecidas, porque isso é lógico e também é correto. E é dessa forma mesmo? Claro que não. Isso é um moralismo. Isso faz parte de uma visão legalista, e a Bíblia, ela nos apresenta um outro caminho. Qual é o outro caminho? É o caminho de ser um imitador de Deus. Que coisa linda, né? Jesus, Ele deseja, tanto de mim como de cada um de vocês, que venhamos a imitar. Imitem. Hoje vocês são filhos amados. Imitem a Deus. Sabem, meus irmãos, é igual uma criança que quando admira muito o papai ou a mamãe, ela olha e quer ser igualzinho o pai e a mãe. Esses dias eu estava revendo algumas fotos das minhas sobrinhas, e é muito interessante que elas, vez ou outra, elas gostam de pegar a roupa da minha mãe e vestir a roupa e ficar desfilando pela casa. E aí ela olha para a vovó e diz: vovó, olha só como eu estou parecida contigo. Assim como o menino gosta de imitar o pai. Ele imita, não porque é obrigado a imitar, mas porque ele tem prazer. O pai o inspira. E porque o pai o inspira, a criança vai lá e gosta de imitar os pais. E é isso que Deus espera dos seus filhos. Que vocês obedeçam o ide por todo mundo. Porque vocês amam o Pai e quer que o nome do Pai seja conhecido por todas as pessoas. É como uma criança que diz: olha, meu pai é um herói. Que gosta e quer mostrar para todo mundo quem é o pai, quem é a mãe, o seu pai e a sua mãe. É isso que Paulo está dizendo. Que o nosso desejo de querer imitar a Deus é porque fomos abraçados pelo amor. E porque fomos alcançados pelo amor, e somos pessoas admiradas pelo Pai, queremos viver e imitá-lo. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Que quando nós entramos em sintonia e procuramos servir a Deus,
É isso que acontece com a minha e com a sua vida. Sobe um aroma agradável a Deus. Percebe? O caminho que Deus espera da gente é o caminho da imitação. E quando você entra nessa relação com Deus, o seu alvo, o seu objetivo acaba mudando. Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Esse precisa ser o meu alvo e o seu alvo, meus irmãos. E aí Paulo continua no versículo 3 dizendo o seguinte: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça. E aí ele vai explicar por quê. Sabe por quê? Sabe por que a imoralidade não pode dominar a sua mente? Ou a impureza, ou nem a cobiça? Pois essas coisas, meus irmãos, não são próprias para os santos, para aqueles que foram separados. Paulo está dizendo aqui, gente, vocês estão em outra. Vocês já estão em outra. Quando vocês eram gentios, vocês viviam deixando a vida te levar, mas hoje não, a sua vida mudou, o seu foco mudou. Vocês já sabem o que de fato é a vida verdadeira. Para que se alimentar dessas coisas que não vão te levar para nada? E aí Paulo fala, então para com isso. Essas coisas não devem nem ser mencionadas no meio de vocês. Pois estas coisas não são próprias para os santos. Parem de viver como esse povo que não tem Deus. Parem de viver como esse povo que não tem Pai, que não tem esperança. E porque eles não têm esperança na vida por vir, eles vivem dessa forma. Mas vocês têm um caminho diferente. Como diz a canção, porque ele vive, você pode crer no amanhã. Todos nós cremos que um dia viveremos no novo céu, na nova terra, como nosso Pai. Então Paulo diz, olha, então pare de viver como se vocês fossem gentios. Vocês não precisam viver seguindo essa agenda desse mundo maluco. Mas vivam como filhos separados, amados. Porque essas pessoas que não conhecem a Deus, eles acabam por causa disso, vivendo de estímulo atrás de estímulo. Mas o seu caminho é outro, meus irmãos. E aí ele vai continuar dizendo como é que vocês devem viver a vida de vocês. Olha só o versículo 4. Que no meio de vocês não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes. Mas ao invés disso, o que precisa sair da minha e da sua vida? Ação de graças. Porque vocês foram alcançados pelo amor do Pai. Paulo está dizendo aqui, vocês não precisam viver como essas pessoas vivem. Ao invés de viver dessa forma, vivam dando graças a Deus o tempo todo. Faça da ação de graça o seu exercício físico diário. Aconteceu alguma coisa boa, meus irmãos? Conte para todo mundo. E agradeça a Deus. Essa é a mente de alguém que procura imitar a Cristo. Paulo está dizendo. É uma pessoa que olha para a vida com um olhar de gratidão. É uma pessoa que não anda reclamando, mas anda com o coração grato. E aí ele continua no versículo 5. Porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo, de Deus. Então essas pessoas que vivem desse jeito, eles não têm herança. Mas vocês, que são filhos de Deus,
vocês têm acesso à herança celestial. E aí Paulo fala que quando alguém permanece nesse estilo de vida, afastado de Deus, essa pessoa ela comprova que não entendeu nada da graça de Deus. E porque ela não entendeu, ela conduz a vida em rebeldia. Mas esse não é o nosso caminho. Não é o meu e não é o seu. E é interessante que Paulo fala assim, olha, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso tem herança. Por que alguém é imoral ou é impuro? Porque essa pessoa, na tentativa de se salvar, ela procura uma fonte de prazer que lhe dá sentido, que lhe dá uma condição de sustentar a sua própria existência. Mas essa não precisa ser a nossa atitude. Essa atitude são de pessoas que rejeitaram o amor incondicional de Deus, revelado em Cristo Jesus. Sabe, meus irmãos, qual é o problema do mundo? No fundo, o problema do ser humano é que ele tenta o tempo todo fugir do amor de Deus. E por isso acaba procurando sentido da vida em outras coisas. E Paulo diz, vocês foram iluminados, não precisam. E a gente é tão cabeça dura, né? Que a gente se apega tanto dentro da gente mesmo. Deus diz, vem cá, meus filhos. E você, como uma criança birrenta, diz, não vou. Ao invés de abraçarmos o Pai, e como uma criança querer imitá-lo, muitas vezes queremos viver uma vida em rebeldia ao nosso Criador. Mas sabe, meus irmãos, esse caminho não vai te levar a nada. Você foi chamado para uma outra coisa. Você foi chamado para experimentar a vida em abundância que o Evangelho de Cristo proporciona. E a vida em abundância não significa que vocês não passarão aflições nessa vida. Até porque Jesus disse em sua palavra que no mundo teríamos aflições. Mas a abundância é saber que Ele venceu. A abundância é saber que essa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. A abundância é acreditar, é crer que tudo isso vai passar. A abundância é saber que ainda que você ande pelo vale, Deus está contigo. Por isso você pode viver diferente, como um filho amado. E Paulo vai dizer isso em Efésios, que a oração que ele faz para a igreja é que possamos saber a altura, a profundidade, o comprimento do amor de Deus. E essa é a minha oração para cada um de vocês que estão assistindo essa live essa noite e que estão aqui na igreja. Que o Espírito Santo, o selo da promessa, possa lhe dar o entendimento. Assim como Paulo orou pela igreja, para que Deus lhe desse o entendimento da grandeza do amor. Essa é a oração que eu faço para cada um de vocês. Porque parece que às vezes falta em nós essa consciência. E eu creio que no momento em que eu entendo e compreendo que eu sou filho amado, como filho, eu vou desejar imitar o meu pai. Essa é a oração de filho. Filho sabe que é amado. Filho não tem dúvida em relação ao amor. E eu pergunto para vocês, vocês ainda têm essa dúvida? Se vocês ainda têm,
Feche os seus olhos e ora e peça que o Espírito Santo lhe dê entendimento e abra o seu coração para que você consiga entender a altura, a profundidade do amor de Deus por cada um de vocês. Porque quando eu tenho entendimento do amor, a minha oração e o meu desejo é imitar o Pai. E como o Filho amou, eu também vou refletir no meu relacionamento o amor também. Amém? Oremos. Pai, o meu desejo e a minha oração é que o Teu Santo Espírito, o Espírito da promessa, o Teu selo, possa ser carimbado na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs nessa noite. Lhes dê, Senhor, entendimento para que possam entender o Teu amor. Que como uma criança possa aprender a descansar e como filho esteja sempre pronto a obedecer. Mas que a motivação não seja algo gerado pelo legalismo, Pai. Mas que a obediência seja fruto de alguém que ama. E porque ama, obedece às suas leis. Porque o caminho que Jesus veio iluminar os nossos entendimentos é o caminho do amor. Tudo se resume no amor. Que a nossa vida também possa se resumir no amor. Amar o mundo, porque o Senhor nos amou primeiro. E possamos ser imitadores, como filhos amados. Em nome de Jesus. Que o Senhor esteja, Pai, abençoando cada filho e filha que estão assistindo essa live hoje. Trabalhe em nossos corações para que possamos viver debaixo dessa consciência. Que venhamos a viver não como os pagãos, não como os não crentes, mas como filhos separados. Porque o mundo vive dessa forma, porque ainda não encontraram motivo de viver. Por isso buscam prazer na imoralidade, na corrupção, em tantas outras coisas que teu Espírito abomina. Mas nós sabemos que em Ti nós encontramos satisfação total. Satisfação que não é dita pelas circunstâncias. Porque não vivemos conforme as circunstâncias. Vivemos conforme a consciência do amor do Pai por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Que possamos ter a consciência de que nada nessa vida pode nos separar do Teu amor. Que tenhamos uma noite abençoada e um restante de semana abençoada na Tua santa paz. Que venhamos a parar de dar desculpa. E que possamos ser como um grão de trigo, disposto a morrer, para que a vida aconteça. Em nome de Jesus. Que venhamos a ter o mesmo sentimento de Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês
uma ótima noite. E domingo nós estaremos aqui de novo para louvar e adorar a Deus. Fique na paz. Tchau, tchau.